Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia Funchal, do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev. Eu vou trabalhar com vocês agora numa série de videoaulas sobre mitos e verdades nos exames laboratoriais. Então vamos comigo para a primeira parte dessa aula. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar, se é mito ou se é verdade. A prática de atividade física altera o resultado de um exame laboratorial? O que vocês acham? Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade. O que a gente sabe? A gente sabe que a prática de atividade física, ela vai gerar catabolismo, ou seja, ela vai gerar a quebra das macromoléculas, dentre elas proteínas e glicose, fazendo então com que alguns exames laboratoriais, por causa desse catabolismo, dessa quebra das moléculas, possam sim ser alterados. Por exemplo, a atividade física reduz o nível de glicemia, tá? Por quê? Porque se faz glicólise, se quebra a glicose. Entretanto, se pode produzir alguns outros metabólitos, como é o caso do ácido lático. Então, pode-se diminuir a glicemia, mas pode-se aumentar a quantidade, a concentração de ácido lático após uma atividade física. Então, aos atletas e aos desportistas, é recomendado avisar ao laboratório sobre o hábito de se exercitar. O laboratório ele também precisa ser informado sobre a rotina de exercícios, para então considerar possíveis alterações nos exames laboratoriais que possam então estar sendo geradas pela sua rotina habitual de exercícios físicos. Outra questão para a gente trabalhar se é mito ou se é verdade é que muito se fala que é necessário ter uma dieta mais saudável na semana que vai preceder o exame. Ou seja, fazer a famosa dietinha 10 dias, uma semana, antes de fazer os exames laboratoriais. O que vocês acham? É bom fazer essa dietinha ou não é bom? É necessário fazer essa dietinha? Isso é mito. Ou seja, não se deve fazer essa dietinha antes de fazer os exames laboratoriais. A recomendação, então, era para que os pacientes eles mantenham a sua alimentação normal, sem grandes alterações na sua dieta habitual, por pelo menos 15 dias que antecedem os exames. Do contrário, pode-se obter, então, dados falsos. O que é isso? De novo, não fazer dieta antes dos exames laboratoriais. Manter a sua rotina alimentar na semana que você vai fazer os exames laboratoriais. Muita gente quer enganar o exame, enganar o médico ou o solicitante do exame e vai lá e faz uma dieta. Só vai mascarar o resultado, tá? Não vai ajudar em nada. Então, é mito. A gente não deve fazer essa dieta, a gente não deve mudar os hábitos alimentares antes de realizar um exame laboratorial. Outra questão bastante importante para a gente trabalhar se é mito ou então se é verdade é em relação ao jejum. Então, o jejum é obrigatório para todos os exames de sangue? E aí? Isso é mito. Ou seja, não precisa de jejum para todos os exames laboratoriais. E a gente sabe que o consenso brasileiro para a normatização da determinação laboratorial do perfil lipídico, que foi realizado no final de 2016, ele aboliu a necessidade de jejum para alguns exames laboratoriais. Vou deixar linkado aqui para vocês, aqui em cima no card, um vídeo que a gente tem aqui no nosso canal falando sobre jejum e exames laboratoriais. Daí eu converso um pouco mais nessa aula com vocês sobre quais os exames ainda se necessita de jejum,
quais se está dispensado de jejum e também quais os tempos de jejum que têm que ser utilizados nesses exames. Não é mais 8 horas ou 12 horas para todos os exames. Alguns pode-se ter jejum, por exemplo, de 4 horas, tá? Então, deixo a sugestão para vocês de verem esse outro vídeo sobre jejum e exames laboratoriais que está aqui no nosso canal do Nescave no YouTube, para que vocês possam, então, ter uma visão maior sobre esse assunto. Outra questão para a gente trabalhar se é mito ou então se é verdade é o que diz que é proibido ter relações sexuais nos dias que antecedem a coleta de sangue. O que vocês acham? Acham que é mito ou acham que é verdade? Isso é mito. Tanto homens quanto mulheres podem manter a atividade sexual nos dias que vão anteceder os exames de sangue. Há restrição de atividade sexual para homens e apenas para algumas provas que podem vir a ser feitas, como, por exemplo, espermograma e o PSA. O PSA, para quem não sabe, é um exame que costuma ser exigido para homens em processo de investigação de doenças que estão relacionadas a problemas na próstata. Então, por isso que algumas restrições vão ser recomendadas e vão ser necessárias para esse exame que é o PSA, o antígeno prostático específico. Tá? Quais seriam algumas dessas recomendações? Aguardar 48 horas após a última ejaculação, 72 horas após o exame de toque retal, 4 semanas após massagem ou então biópsia de próstata e 7 dias após o ultrassom transretal para este tipo de exame, tá? Então, se tiver que fazer PSA, lembrar dessas recomendações. Mas, em geral, não existe, então, a necessidade de abstinência sexual para os exames de sangue. Então, muito obrigada pela atenção de todos vocês nessa nossa primeira videoaula sobre mitos e verdades nos exames laboratoriais. Se vocês gostaram dessa aula, deixem seu joinha aqui pra gente, comentem o que vocês acharam da aula, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. O Nescave também tem um site que é www.nescave.com. Lá no nosso site vocês vão encontrar tudo o que a gente faz aqui no Nescave, como os nossos cursos, os nossos treinamentos, entre outras características. Então, convido todos vocês a entrarem no nosso site e conhecerem um pouquinho mais do que a gente faz. Além desse nosso canal aqui no YouTube, que é Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, o Nescave também está presente nas redes sociais. O Nescave tem Facebook e Instagram, que é @cursosnescave, e nós também temos Twitter, que é @nescave. Se vocês ainda não nos seguem nas nossas redes sociais, vão lá e o façam, para ficar sempre ligados, sempre por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado mais uma vez e continuem aproveitando essa série de videoaulas sobre mitos e verdades nos exames laboratoriais. Até logo!